Quando começou o coronavírus, eu não tinha nenhum sentimento, mas daí quando passou um mês, alguma coisa assim, aí eu comecei a sentir saudade das escolas. Eu tenho medo do coronavírus. Eu sinto falta do contato físico, e eu sinto falta de ver meus amigos, não virtualmente, sinto falta de ver meus parentes. A gente tá passando por um período muito difícil, né? Eu assisti uma live na qual a coordenadora de uma escola ela pedia para a palestrante falar sobre a segunda infância, porque ela percebia que nos textos lidos, nas lives assistidas, costuma-se falar muito sobre crianças pequenas de educação infantil e pouco sobre as maiores. E na hora eu pensei, ela tem toda a razão, né? No meu campo de estudo, a psicologia, a psicanálise, se a gente observar nos artigos científicos, nas produções acadêmicas, a gente vai encontrar com certeza muito mais produção sobre a primeira infância e adolescência do que sobre a segunda infância, que seria esse período aí entre 6, 7 anos até mais ou menos 10, 11 anos de idade. Eu acredito que tem algumas razões para isso, e uma delas é de que se a gente comparar a velocidade do desenvolvimento físico do bebê, a intensidade da primeira infância e todas as questões que ressurgem no período da adolescência, a segunda infância ela tem comparativamente uma estabilidade maior no desenvolvimento, mas isso não significa que elas não estejam se desenvolvendo e que não existam questões próprias a essa fase. Então, esse vídeo foi uma forma de retomar um pouco essa fase e aliar a uma outra vontade minha, que era ouvir o que as crianças teriam para dizer sobre esse período que a gente está vivendo de pandemia e confinamento. Ele é uma doença forte, ele tá matando muita gente e é uma doença contagiosa que cresce muito rápido. E ainda não encontraram exatamente uma cura para ele. E é bem forte quando as idosas e idosos ficam com ele, né? Ele foi, acho que começou na China. Porque o corona é um tipo de doença, é que nem o SARS. Parece que as crianças estão realmente muito bem informadas, né? Elas sabem o que está acontecendo no mundo, quais são as regras que precisam ser seguidas e talvez, de um ponto de vista psicológico, a pergunta seria do que se trata esse saber. Eu vou me basear um pouco em algumas noções do Piaget, que é um teórico importante dentro do campo da psicologia do desenvolvimento, para dizer que as crianças menores, de 2 a 6, 7 anos mais ou menos, que estariam no período de desenvolvimento que ele chama de pré-operatório, elas tendem a ter um pensamento mais egocêntrico, quer dizer, mais centrado, elas assimilam o mundo baseado nas suas próprias experiências e têm muita dificuldade para entender que os outros podem experimentar coisas diferentes do que ela experimenta. Então, as explicações que elas tendem a dar sobre os vírus, em geral, são mais mágicas, né? Elas tendem a dar explicações mais circulares, do tipo, as pessoas estão doentes porque ficam mal de saúde. Ou respostas finalistas, é porque é assim que tem que ser. Ou atribuir intenções ao vírus. Um bichinho malvado que quer fazer mal pra gente. Conforme a criança vai crescendo, as explicações sobre o coronavírus já começam a ficar mais objetivas, racionais, muitas vezes fazendo referência a explicações fisiológicas sobre a transmissão, o contágio, trazendo relações de causa e efeito. Elas começam a conceber o ponto de vista do outro, né? Porque teriam tido uma conquista cognitiva que Piaget chama de reversibilidade. Não é tão legal que eu falar, mas ainda não tem vacina para ele e não tem remédio, então até os médicos saberem qual é o remédio para o coronavírus, eu acho que vai demorar vai demorar bastante. No entanto, ela vai aplicar essas novas habilidades de raciocínio a situações concretas. Então, situações que são visíveis, tangíveis, reais. Então, o vírus é tipo um insetinho.
ela não conquistou, o que vai ser só mais tarde, a capacidade de trabalhar com hipóteses enunciadas verbalmente, construir teorias sobre si e sobre o mundo. E isso vai interferir na forma como a criança lida com essas noções de vírus, pandemia, transmissão e na forma de nós nos fazermos entender por elas. Um outro aspecto interessante para se abordar diz respeito à relação que a criança estabelece com as regras. Surgiram inúmeras com a pandemia. Precisa usar máscara, precisa passar muito álcool gel. Você pode, tipo, ir em um lugar, mas só uma pessoa pode ir, tipo, no Uber, no banco, em alguns lugares. Daí você pode sair em um lugar perto, tipo, na praça, mas você tem que usar máscara. Daí quando você volta, você tem que tirar o sapato, tirar a máscara, lavar a mão. Você sobe, toma banho, daí você já tá pronto pra fazer suas outras coisas. E a maioria das crianças, elas sabem das regras, elas obedecem, mesmo as menores. Então, talvez outra pergunta interessante seria por que elas obedecem, né? Por que essas regras deveriam ser seguidas? O Piaget, ele vai dizer que a criança menor provavelmente vai obedecer às regras, lavar a mão, álcool gel, etc., porque a criança respeita a autoridade que lhe diz sobre elas, pai, mãe, enfim, né? Já as crianças maiores, por volta dos 8 anos, mais ou menos, elas passam a entender o valor intrínseco das regras e por isso que respeitam elas. E, tipo, tem pessoa que não usa máscara e tipo, elas estão fazendo o ao contrário da lei, né? Aí você encosta na pessoa e a pessoa fica com Covid. A pior coisa desse vírus é que você não sabe que você tá com Covid. Além disso, se a criança menor avalia o que é certo ou errado, dependendo do quanto que a regra a beneficia, ou obedece pelo medo de ser punida, progressivamente a criança passa a considerar o grupo, as relações de reciprocidade, as intenções de quem age no seu julgamento sobre a ação do outro e na avaliação que a criança faz sobre as regras e sobre o certo e errado. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. No começo eu tava com medo porque eu não sabia do que ele podia fazer. Aí eu pensei que eu podia pegar e morrer. Agora eu já tô mais tranquilo porque eu percebi que criança não pega, só que bem dificilmente. A informação ajuda a gente a modelar e moldar a nossa experiência, mas nunca é um processo apenas de assimilar. Quanto mais a criança vai experimentando a realidade, articulando as informações novas com aquilo que ela já sabe, é que também ela vai podendo acomodar as informações que ela assimila do mundo. Então, no começo, parece que tá tudo ótimo, né? Tô tirando umas férias da escola, oba, tem esse vírus, eu não tenho que ir para a escola, mas conforme o tempo vai passando, a coisa já não vai ficando tão legal assim, né? Não só pelo tédio e pelas restrições das suas atividades, mas eu acredito que também porque ela começa a se dar conta de que tem algo muito sério acontecendo. E aí que talvez comecem a surgir os medos, né? E a criança vai manifestar de maneiras muito diversas. Pode começar a aparecer pesadelos, ou a criança começa a fazer perguntas para entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. Medos daquilo que pode afetar ela, como os outros que ela ama. Tem medo de pegar o Covid, né? E tem medo que um parente meu pegue o Covid e morra, né? Que as minhas amigas peguem o Covid, que meus professores peguem o Covid, que todo mundo pega o Covid. Um vírus que ela sabe que não tem cura, não tem um remédio, que pode matar, que mudou a vida dela e de todos ao seu redor, né? Elas têm razão em ter medo, né? Então, ter medo não é o problema. O que temos que prestar atenção é que, apesar de as explicações sobre o vírus e etc., né, elas já serem mais racionais, possivelmente mais racionais nesse estágio, muitas pesquisas demonstram que mesmo crianças mais velhas, que já alcançaram o nível das operações concretas que corresponderia a essa fase da segunda infância, em situações de doença ou conflitivas, estressantes, elas tendem a misturar respostas lógicas com explicações mágicas e frequentemente autoculpabilizantes.
especialmente se elas ficam doentes ou aqueles com quem ela tem uma relação afetiva muito forte também ficam doentes. Então, alguns medos desproporcionais nesse momento, eles podem surgir desses raciocínios falsos, né, que a criança estabelece e de todas as fantasias de morte, contágio, culpa. Por isso, é importante tentar responder às dúvidas que a criança tem, explicar de uma forma que ela entenda o que está acontecendo e os motivos das nossas ações nesse momento. Mas também tem que tomar o cuidado para não despejar um monte de informações em cima da criança, mostrar um monte de notícias e informações que ela nem consegue absorver, não significa que a gente está de fato transmitindo conhecimento e colaborando com a criança. Agora eu tenho que ficar mais tempo dentro de casa. Eu gostava de ir no supermercado com a mamãe, não posso mais ir. Eu também queria shopping, mas eu não posso ir. Também queria ir nas lojinhas, mas também não posso ir. E tem várias outras coisas que eu também queria fazer, mas não posso fazer mais. Talvez a gente tenha dois aspectos que fizeram e fazem falta para as crianças dessa idade, que são o contato com o outro e a ocupação dos espaços, que estão muito relacionados. A falta do contato com o outro, dos afetos que emergem dessas relações, do abraço, né? De trocar com o outro não a partir de uma conversa formal, mas a partir das falas, ações que se dão ali no improviso dos encontros. O que eu não gostei da quarentena foi de que eu não posso mais brincar com os meus amigos. Eu sinto falta dos primos que moram longe. A minha avó. Sério mesmo, a minha avó. E talvez por isso que, por mais que a criança sinta falta dos colegas e familiares, ela também não fica assim tão animada com a comunicação online, que é de um outro tipo de estrutura de comunicação que elas estão demandando. Não é muito assim que eu gosto de conversar numa cola. É uma forma de você se comunicar, assim. Acho uma forma bem... muito diferente, muito difícil, né? Porque você tem que... prefiro estar junto ao invés de falar assim no telefone. E talvez mais do que as crianças pequenas, apareça a falta da escola e da relação com os colegas. O Erikson, que é um psicanalista que também contribuiu com as teorias do desenvolvimento humano, ele vai dizer que conforme a criança vai se desenvolvendo, tem-se também uma ampliação do raio de relações significativas. Então, no bebê, uma relação mais dual com o cuidador, né? Depois isso vai se expandindo para a família básica, e na fase correspondente à segunda infância, a importância da vizinhança e da escola. O coronavírus mudou meu dia a dia porque eu tô em quarentena, não consigo agora mais ir pra escola. Eu não tô indo na escola. Eu não consigo mais ir na escola. Em vez de ir pra escola, eu vou pra escola, mas pelo Zoom. A escola foi provavelmente a primeira grande alteração sentida pelas crianças com o confinamento. E aí eu acho que a gente pode pensar essa relação a partir de alguns aspectos. Primeiro, as crianças da segunda infância, elas são muito mais autossuficientes que nos anos anteriores. E também elas já desenvolveram um controle emocional maior, que é essa crescente capacidade de modular o estímulo emocional para realizar objetivos. A criança impulsiva da primeira infância começa a dar lugar para uma criança que consegue retardar ou reprimir mais seus impulsos, levar muito mais em conta o dado da realidade para avaliar se algo pode ou não ser realizado. E com isso ela começa a dirigir seus impulsos para outras atividades, especialmente as de finalidade acadêmicas e aprendizagem escolar. Mas esse interesse ainda está muito vinculado à relação afetiva e de admiração com aqueles que ensinam, ao contato com os colegas, à rotina escolar. Dos meus amigos e da minha professora. Tô triste por causa que eu não posso ir na escola, que daí, às vezes, pra, lanchar, brincar depois com os amigos. No começo eu até tava gostando de
ficar em casa porque eu tava ficando mais com a minha família. Só que depois de 2 meses começou a ficar chato porque eu não conseguia realmente ver meus amigos nem brincar com eles. E as aulas online não tá sendo nem chato nem legal. As aulas online, elas são legais, mas não são tão legais quanto ficar na escola aprendendo lá, olhando a professora e vendo os amigos, sem ser pelo computador, que às vezes cansa. Daí o grande desafio das aulas online para as crianças. Por mais que elas sejam mais autossuficientes, que elas tenham uma autonomia maior para fazer as lições e se conectarem nos dispositivos, por outro lado, a escola não é apenas o conteúdo acadêmico, né? Mas ela tem muitas outras funções, como a ocupação de um espaço fora do âmbito privado, familiar. A Hannah Arendt vai falar de um espaço pré-público, esse espaço escolar, em que funcionaria aí como uma transição entre o mundo privado e o mundo público, né? E toda a importância da socialização na infância no contexto escolar. E eu comecei agora a criar jogos, então a quarentena me deixou criar uns joguinhos assim, 2D. Eu gosto bastante também de game, assim, daí eu pensei em um dia sempre criar jogos, esse foi o que eu sempre quis. Daí esse meu desejo se realizou. O Erikson, o autor que eu comentei anteriormente, ele vai dizer que para cada fase da vida existe uma crise que lhe é inerente, e na segunda infância a gente teria uma criança que não quer simplesmente fazer algo como na fase anterior, mas ela quer começar e concluir suas próprias atividades, visando a um propósito. É um propósito que dê uma sensação de conquista. Da importância que o estudo e o contexto escolar começam a ter nesse momento. A criança dessa fase, ela deseja ter um cuidado maior na execução das tarefas, né? Ela quer testar suas habilidades, ela tem um interesse muito maior pelo futuro e uma perseverança maior também para recompensas a longo prazo. E daí que uma das forças básicas que esse autor vai destacar nesse período é o da competência. A importância de a criança ser convocada e se perceber desenvolvendo uma habilidade que ela sabe que requer cuidado, planejamento e dedicação. Daí o sentimento do esforço, né? A recompensa de um esforço. Muitas vezes ela vai encontrar essa habilidade nos chamados cursos extracurriculares. E talvez seja nessa dimensão que essas atividades acabam fazendo falta às crianças nesse momento de confinamento. Muitas vezes o balé, o judô, a pintura, etc., não é apenas uma atividade prazerosa para a criança, mas é uma atividade na qual ela consegue exercer essa diligência, ou seja, esse interesse e cuidado com uma atividade, o desenvolvimento de uma competência. Nesse sentido, essas atividades podem fazer muita falta nesse período de confinamento se elas cumprem essa função. Eu faço balé, então eu tenho saudade da minha escola de balé. Mas normalmente eu tô com saudade da escola e da escola de balé, porque eu faço balé, né? Bom, o que eu tenho mais sentido falta é da aula de balé, que eu faço balé. Todos nós enfrentamos e estamos enfrentando um período complicado e desafiante nesse momento. E faz parte do desenvolvimento, do processo do desenvolvimento da criança, que ela também possa lidar com a realidade, né? Com as suas frustrações, os medos. Faz parte e é importante, né? Para que ela desenvolva recursos internos de enfrentamento. O que talvez a gente tenha que cuidar é para que esses desafios acompanhem também a capacidade das crianças. Se ela é pouco exigida ou muito protegida, isso pode refletir em dúvidas da criança sobre as suas próprias capacidades, né? Se sentir frágil, insegura. Por outro lado, se a gente dá uma autonomia excessiva ou se ela é pouco amparada, a gente acaba exigindo mais do que a criança pode. E isso também gera baixa autoestima e insegurança. O importante talvez seja, né, como ponto de partida, a criança encontrar um ambiente que a acolha e que possa oferecer alguma garantia de que o mundo, ainda que com esse vírus
pairando no ar, literalmente, né? Que ainda assim é um mundo confiável, que ela tem um ambiente suportivo, com a capacidade de confiar no mundo, que a criança pode confiar nela mesma e ter coragem para explorar esse mundo, especialmente quando ela retornar para esse mundo, né, e para o seu mundo escolar. O que eu mais gostei da quarentena foi que eu ganhei uma cachorrinha. Aí só de eu ganhar ela, a quarentena já virou uma coisa boa pra mim. Agora eu tenho mais tempo pra eu ficar com a família nessa quarentena. Nossa, eu tenho muito medo, é que às vezes eu posso esquecer e brincar mais, né? Porque eu gosto mais de esquecer isso e brincar. Você falta de ir no mar, né? Na praia. Essa é a minha mensagem que eu daria.